Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma semana, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos onde nós vamos trabalhar o assunto dessa semana, tá? Então, o que nós vamos falar essa semana é um assunto bem tranquilo, ok? E aí nós vamos falar aqui sobre a entrada e saída padrão da linguagem C++, e também vamos falar sobre a entrada e saída por meio de arquivos, tá? Então vale dizer que essa aula aqui ela apresenta de forma panorâmica a entrada e a saída padrão da linguagem C++ e também a entrada e saída por meio de arquivos. Para você como aluno ter uma noção um pouco mais aprofundada do que nós vamos comentar aqui nessas aulas, então eu recomendo fortemente a leitura dos capítulos que eu indico lá na aula do Classroom referente a esse material aqui, tá? São dois capítulos, um capítulo que trata sobre a saída, entrada e saída padrão, e existe outro capítulo no livro de C++ como programar, né, que trata sobre entrada e saída por meio de arquivos. De antemão vale dizer que entrada e saída padrão e arquivos são tópicos intimamente relacionados pela forma como a biblioteca é implementada. Tá? A gente chegou até aqui, nós vimos templates, nós vimos os pilares da orientação a objetos. Tá? Então, a biblioteca da linguagem C++ ela faz uso de todos esses recursos para que nós tenhamos esses recursos aqui esses pontos aqui de entrada e saída, tá? Tanto padrão quanto por meio de arquivos. Por que eu digo que entrada e saída padrão e arquivos estão relacionados? Justamente porque a entrada e saída ela é implementada por meio de templates. Então existe uma especialização desse template que a gente já vem utilizando, que é a OStream e a eStream. Falei disso lá no início da disciplina, a gente vai voltar a comentar sobre isso aqui, tá? Então, acaba que o arquivo, né, o acesso à entrada e saída por meio de arquivos, acaba como sendo uma derivação da entrada e saída padrão, né, dos tipos referentes à entrada e saída padrão. Ok? Então, tudo que a gente aprende em relação à saída padrão acaba valendo para arquivos. Tá? Os mesmos mecanismos e estrutura que você utiliza para entrada e saída padrão, você também vai utilizar nos arquivos. O que vai mudar é que, basicamente, na entrada e saída padrão, a gente realiza a entrada e saída por meio de dois objetos já instanciados para nós, né? Que é o cout e o cin. E em relação aos arquivos, não existem já objetos instanciados, existem os tipos. Então, nós instanciamos um objeto, passando o nome do arquivo, a forma de abertura, e aí sim nós temos um objeto arquivo. E aí, com esse objeto arquivo, a gente, da mesma forma como fizemos aqui, ou fazemos com a entrada e saída padrão, nós podemos fazer com arquivo. Só que ao invés da entrada se dar por meio do teclado, a entrada vem por meio de um arquivo. Só que a saída, ao invés de ir para a tela preta, os dados fluem para um arquivo, mas utilizando os mesmos operadores, as mesmas ideias, conforme a gente vai comentar, ok? Então, acabei fazendo um resumão em alto nível e nível panorâmico do que nós vamos tratar aqui nessa aula, ok? Então é um assunto tranquilo, tá? Eu não ficaria em paz se não comentasse isso aqui para vocês, certo? Apesar de isso aqui vocês poderem chegar com as próprias pernas, né? Mas eu resolvi trazer aqui de forma compilada, condensada, para ajudar na formação de vocês em relação à linguagem C++, ok? Algumas coisas, obviamente, como eu já mencionei, a gente já falou, tá? Então a gente vai aproveitar o que já foi dito e vai estender. Então vamos começar falando aqui sobre a entrada e saída padrão, tá, pessoal? Então assim, essa é uma aula com pouquíssimos conceitos, ok? E ela vai ser mais como uma apresentação,
Ok? A ideia é que, como são pouquíssimos conceitos, então eu vou mostrar para vocês de forma marcada, né, os recursos que nós temos aqui em C++ para entrada e saída. Tá? Então é uma aula com pouquíssimos conceitos. Então, em se tratando de entrada e saída, né? E aqui nós costumamos em português trabalhar dessa forma, E/S, indicando entrada e saída. Em inglês nós temos o I/O, né? I/O, que é in, out. Então, vamos tecer alguns comentários aqui sobre essa questão da entrada e saída. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que C++ utilizam a entrada e saída, né? Uma ES fortemente tipada. De certa forma, vocês talvez tenham percebido isso, porque quando nós sobrecarregamos o operador de deslocamento para a esquerda e o operador de deslocamento para a direita, nós tivemos que sobrecarregar ele para um determinado tipo específico que nós estávamos desenvolvendo, né? Lembre-se que quando a gente desenvolveu uma classe e aí queríamos utilizar os objetos somando, sendo impresso na tela, sendo lido a partir da entrada padrão, bastava que nós sobrecarregássemos esse operador que o compilador ele sabe exatamente que função invocar para que aquele código funcionasse. Por que isso foi possível? Porque a entrada e saída ela é fortemente tipada. Tá? Então, quando a gente envia algo para a saída ou recebe algo da entrada, o método correto, a função correta invocada e é intimamente relacionada ao tipo. Então, se eu quero ler um inteiro, a variável inteira ela tem um tipo int. Então, a entrada ela vai saber exatamente como lidar com aquilo por causa do tipo do dado que nós estamos lendo. Se eu quiser ler um tipo de um que eu criei, né, um array, por exemplo, então o C++, ou melhor, a entrada da padrão do C++, ele vai conseguir saber exatamente o que fazer, porque ele vai invocar uma função que eu sobrecarreguei. Então, ele vai associar exatamente o tipo do dado que nós estamos querendo ler, né, ao que realmente, a como isso realmente deve acontecer. Então, esse é um dos pontos mais importantes dessa aula, né, que é vocês entenderem que a entrada e saída ela é fortemente tipada, ela é sensível ao tipo de dados. Então, por isso que você pode estender a linguagem, como nós já comentamos, é por isso que você pode estender a linguagem para os novos tipos que você cria, ok? Então, é extensivo para os novos tipos de dados, né? Como? Basicamente, você sobrecarregando os operadores. De forma geral, a gente já comentou que a linguagem C++ ela é completamente extensível, né, por causa justamente dessa ideia de sobrecarga de operadores. Mas pensando aqui especificamente em ES, em entrada e saída, a gente consegue estender para os novos tipos de dados por meio da sobrecarga dos operadores de deslocamento à esquerda, né, a gente sobrecarrega a saída, e o deslocamento para a direita, a gente sobrecarrega a entrada. Ok? Coisas que nós já trabalhamos aí ao longo da disciplina. Então, toda vez que vocês forem trabalhar com entrada e saída, vocês vão pensar aí na ideia de fluxos. Tá? Por quê? Porque entrada e saída aqui em C++ acontece por meio de fluxos. O que seriam esses fluxos? Basta você pensar em fluxo como uma sequência de bytes. Tá? Então, é uma sequência de bytes. A entrada e saída, apesar de ser sensível ao tipo, mas na prática, nos seus meios, basicamente, nós temos uma sequência de bytes entrando, sequência de bytes saindo. Tá? Ainda em relação aqui à entrada e saída, em C++ nós podemos ter essa entrada de duas formas, ok? Seria uma entrada e saída de baixo nível, tá? Ou seja, uma entrada e saída não formatada, que não considera os tipos. Veja bem que a gente acabou de dizer que a entrada e saída é fortemente tipada, né? Mas a gente pode também lidar com uma entrada e saída de baixo nível, certo? E nesse caso, os tipos não são considerados, porque a gente só vai trabalhar a nível de bytes. Ou seja, a preocupação é jogar bytes no fluxo ou receber bytes do fluxo, ok? Mas o padrão é o alto nível, né?
que já é a ES formatada, que considera tipos, certo? Como assim? O int, o double, o shall, os tipos que você cria. Ou seja, a gente tem utilizado a entrada até então de alto nível, tá? Por quê? Porque considera os tipos. Se eu mando um inteiro para a saída, esse inteiro vai ser considerado como tipo inteiro e a melhor representação inteira dele vai para a tela. Float, double, mesma coisa. A gente joga na saída e o que aparece não é uma sequência de bits, mas uma melhor representação de um número em ponto flutuante, ok? Então o char ele armazena internamente um valor inteiro, certo? De um byte. Mas pelo tipo ser char, quando a gente joga na tela, então como o tipo é char, o que vai aparecer na verdade é um caractere e não um valor inteiro. Tá? Por quê? Porque a entrada e saída é fortemente tipada. Então, ela trabalha em função do tipo. Ela se comporta de acordo com o tipo. Ok? Então, como eu já falei até então, a gente tinha trabalhado aqui do alto nível. A gente ainda vai continuar mencionando algumas coisas em relação ao alto nível, mas também vamos lidar aqui com o baixo nível. Então, toda vez que vocês forem trabalhar, né, com entrada e saída, é necessário considerar algumas bibliotecas. A gente tem utilizado até então o IOStream, né, que são os serviços básicos de entrada e saída. Essa própria biblioteca aqui, ele já oferece alguns recursos de manipulação, como a gente vai ver, né, que nos permite formatar a entrada e também a saída. Mas para algo um pouco mais útil, mais estendido, temos a biblioteca IOManip, tá? Então essa biblioteca ela oferece uma série de serviços úteis para utilizar com saída formatada. Então a gente vai demonstrar também algumas possibilidades de utilizar essa biblioteca aqui, tá? Algumas coisas a IOStream já nos oferece da sua própria forma, mas outras coisas a IOManip oferece a sua própria forma. Então a gente vai mostrar isso, muitas vezes apresentando as duas possibilidades, ok? Inclusive, num dos nossos programas lá atrás, a gente andou mencionando e usando essa biblioteca aqui. E quando você for trabalhar com arquivos, você pode e deve incluir o cabeçalho fstream, né? Que aí essa biblioteca vai oferecer os serviços para que você possa trabalhar com os seus arquivos. Então, em relação à saída de fluxo, né? A gente já havia mencionado em aulas lá atrás, as capacidades de saída são fornecidas por OStream. Então, eu não vou entrar nesse nível de detalhamento, mas a entrada e saída, como eu já havia mencionado no início dessa aula, ela é implementada por meio de templates, tá? Então, OStream, na verdade, já é uma instância de um template. E por que a gente não está vendo aqui o menor que, o tipo, o maior que? Porque o stream é um typedef, na verdade, tá? Para que ele funcione com o tipo de dados char, certo? Então, inclusive até uma dica, caso você não queira trabalhar com instância de template, utilizando o menor que, etc e tal, você pode simplesmente dar um typedef para definir um novo nome, para evitar ter que trabalhar com o menor que, o tipo, o maior que. Tá? Se você se lembra lá de template, você deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas enfim, para todos os efeitos, o OStream é um tipo, tá? Que é um tipo que oferece aí as capacidades de saída. Ok? E aí, de que forma? O que ele nos oferece? Nos oferece o operador de inserção de fluxo, né? Isso aqui é um operador, como a gente já comentou, sobrecarregado. Nós temos o método put, que também nos permite colocar um caractere na tela. Nós temos o método write, que nos permite escrever uma sequência de bytes na tela. Então, o write aqui ele é o método que nos permite a saída não formatada, certo? Ou seja, a saída de baixo nível. E nós temos também, veja que esse formatado aqui não tem relação com essa, tá? E nós temos aqui como
trabalhar a nossa saída, né, formatar a nossa saída por meio dos manipuladores de fluxo. E aí eu vou mostrar para vocês isso também. Então vamos aqui organizar as ideias, né? Eu já tenho essas questões abertas aqui. Bom, o operador de inserção de fluxo, que é o que sobrecarrega o operador de deslocamento para a esquerda e que nos permite jogar dados na tela, a gente já trabalhou bastante aqui nessa disciplina, tá? Então, eu vou apresentar aqui alguns exemplos, como eu falei, seria uma aula marcada, né? Uma aula em que a gente iria mostrando exemplos para vocês. E aí, eu vou aproveitar esse primeiro exemplo, onde a gente revisa esse primeiro aqui, né? Que a gente já conhece, e eu mostro o PUT para vocês, tá? Então, como a gente já vinha trabalhando, sempre que vocês quiserem jogar dados na saída, vocês podem utilizar este operador aqui com o objeto cout, que já é um objeto instanciado do tipo OStream, ok? Então, por meio desse objeto, a gente pode jogar qualquer coisa na tela, tá? Isso aqui é o padrão que a gente utiliza com objeto, ou seja, de alto nível. Então, ele identifica que tipo é isso aqui que a gente está enviando. Então, aqui é um tipo ponteiro char e ele sabe exatamente como fazer para jogar esse tipo aqui na tela, tá? Isso aqui basicamente são constantes, tá? E vem aqui, é oferecido pelo IOStream para que nós possamos ter como opcional, né? Isso aqui a gente já utiliza desde o início e a gente sabe que o endline, um endl, basicamente inclui um /n. Então, eu particularmente considero mais conveniente escrever o endl do que colocar aqui um /n, tá? Ou seja, me permite deixar a minha saída mais limpa aqui, sem necessariamente eu ter que sujar com caracteres especiais, né, com símbolos especiais. E muitas vezes a gente não está jogando texto na tela. Então, se eu não estou jogando texto na tela, não tem como eu emendar um /n. Então, nesses casos, para não ter que abrir aspas, colocar o /n, a gente simplesmente joga aqui o endline. Então, isso aqui já é fundamentalmente conhecido por nós, né? Essas estruturas aqui já são fundamentalmente conhecidas por nós, ok? E o que é novidade aqui é o método put, certo? Então, o método put, ele aceita um valor inteiro, certo? E note que C++ não faz diferença entre caracteres e inteiros. Então, para o método put, você pode passar aqui um caractere, note aqui a presença das aspas simples, certo? Ou você pode passar direto aqui o valor inteiro, tá? Note que o método put ele executa sua operação, mas retorna uma referência para o objeto, ou seja, cout.put. Isso aqui nós temos uma referência para o objeto cout. Então, por essa razão, nós podemos encadear a invocação aqui do método put. Então, aqui nós continuamos tendo um objeto cout e por isso a gente pode concatenar. Então, se você quiser, por exemplo, colocar caracteres individuais na tela, você pode simplesmente utilizar aqui o método put, né? Se você quiser, de forma simplificada, veja só aqui a saída, apareceu A espaço A, mas aqui eu botei A em forma de caractere, espaço como caractere, e botei o código ASCII relativo aqui ao caractere A. Então veja que o que nós obtivemos aqui também foi um A. Então o método put é interessante porque se você quiser, por exemplo, criar um for para imprimir aí uma série de caracteres ASCII, certo? Inclusive, acho que isso vai ter nos exercícios. Você simplesmente pode utilizar aqui o método put, certo? O método put do objeto cout. Uma outra forma de passar números e retornar um caractere seria definir uma variável char, né? Já que cout é a entrada e saída fortemente tipada, então você pode atribuir um valor inteiro a uma variável char e na hora de imprimir essa variável char, o que vai aparecer é um caractere, porque ali nós temos o tipo char e a entrada e saída, né? No caso mais específico aqui, a saída sabe que se é do tipo char, a gente tem que colocar um caractere na tela e não um número. Ok? Então, realmente esse exemplo aqui é simples, tá? Não existe muito porque a gente comentar aqui, mas basicamente
só reforçando aqui a formato da saída padrão e apresentando para vocês o método put, que nos permite colocar exatamente um caractere na tela, ok? Lembre-se que se você também quisesse utilizar o operador de deslocamento, né, de inserção no fluxo, você poderia também colocar aqui um simples caractere, não haveria problemas, né? Você só não poderia fazer esse exemplo aqui, porque senão o 65 seria impresso na tela, né, se você utilizasse esse operador, já que 65 é do tipo int. Mas put, como a ideia é que ele coloque um caractere na tela, ele aceita receber um inteiro, mas coloca um caractere na tela. Ok? Então, continuando, né? Veja só. Então, a gente mostrou aqui uma inserção de fluxo e o método put. Esses dois aqui a gente vai mostrar posteriormente ainda nessa aula, tá? Então, já falamos sobre isso. Em relação à entrada de fluxo, tá? Já em entrada de fluxo, as capacidades de entrada são fornecidas por eStream. Da mesma forma, a entrada e saída, como eu já havia comentado, ela é implementada por meio de templates. E eStream é um typedef numa especialização de um dos templates aqui, mais especificamente de um dos templates que implementam aí a entrada, tá? Um pouco mais desses detalhes vocês encontram lá no livro. Então, nós temos aqui as formas de entrada, né? O operador de extração de fluxo, deslocamento para a direita, o que faz parzinho com o método put, que aqui é o método get. Nós temos um método getLine, que é mais seria uma extensão do método get. E temos aqui o método read, que nos permite ler dados de forma não formatada. Isso aqui vai ser é possível também utilizar aqui na entrada padrão, mas ele vai ser mais útil, né, quando a gente estiver trabalhando com arquivos. Então veja aí o poder da herança em C++. Então a gente tem o write e o read aqui na entrada padrão, né? Mas porque a fstream é derivada aqui dessas da IOStream, né, digamos assim, dos tipos IOStream, então nós vamos ter esses métodos write e read e eles vão ser mais úteis lá em arquivos, ok? Então vamos ver aqui o exemplo 2. O exemplo 2 aqui vai tratar sobre a inserção e a apresentação aí do método sim.get, ok? Então a primeira coisa é que para esse exemplo funcionar, talvez você estivesse questionando, professor, aqui era para ser um char, não, tal. Bem, deveria ser um char, mas eu coloquei aqui o tipo int, né? O exemplo ele funciona com o tipo int, porque lá na frente aqui nesse exemplo a gente vai utilizar o método get, certo? Só que o método get, a ideia é ele retornar um caractere. Mas caso a gente interrompa a entrada padrão com uma combinação de teclas, que aqui no Linux, esse ambiente é Linux, é Ctrl D, né? Então ele vai gerar um código especial que o char não é capaz de armazenar, que é um código representado por EOF, End of File, ou seja, fim de arquivo. Seria uma constante aqui para nós. Então, como o char não é capaz de representar esse dado, a gente definiu aqui ch em termos de int. Isso não é problema aqui em C e em C++, né? Você pode trabalhar com caracteres, né? E ao invés de usar o char, você pode utilizar o int. Não há problema nenhum. Então, entrada com o método get, né? Aí aqui já tem alguns comentários que ajudam vocês, certo? Então, existe o método do objeto sim, né, do tipo eStream, que é o método EOF, ou seja, é o método de fim de arquivo. Então, ele retorna 1 se por alguma razão a entrada alcançou o fim de arquivo. E quando é que isso vai acontecer? Quando a gente tenta ler algo da entrada, mas que, na verdade, a entrada ela foi interrompida, ela apresenta lá um indicador de fim de arquivo, tá? Isso pode acontecer na entrada padrão, apesar de a gente não ter necessariamente um arquivo, mas essa é a grande beleza de todo o conjunto, né? Tudo é visto como se fosse um arquivo,
né? Então, mesmo que a gente esteja na entrada padrão e mesmo que a gente esteja utilizando o arquivo, não tem por que fazer essa diferenciação. Então, quando a gente pressiona Ctrl D, como a gente vai demonstrar, um caractere especial que indica ali na entrada que a gente chegou no ponto de fim da entrada. E aí a gente tem como descobrir isso invocando o método EOF do objeto CIN. Ok? Então aqui a gente apresenta aqui na tela o estado do fim de arquivo. Então o objeto ele armazena esse estado aqui. Então aqui veja que inicialmente ele é 0. Sim, EOF antes da entrada de dados. Então inicialmente ele é 0. Ok? Ou seja, para mostrar que a leitura, a entrada está em aberto e que o fim do arquivo dessa entrada não foi alcançado. E aí aqui nós temos um while, né? E olha como é que esse while está construído. Lembre-se que em C, C++, qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro e o 0 é falso. Certo? Então, embora aqui a gente esteja um operador relacional, né? Então aqui de fato vai ter um retorno booleano. Então nós temos aqui o SH, né? O CH recebendo aqui o sim.get. Então o get ele é utilizado para ler apenas um caractere da entrada, seja qual for ele. Então como eu disse, faz um par com o put, porque o put nos permite colocar um caractere na tela e o get nos permite ler apenas um caractere da entrada. Então sim.get vai ler caractere a caractere da entrada e vai armazenar aqui em CH. Certo? Então, aproveitando aqui já essa leitura, a gente compara aqui com EOF. Se for diferente de EOF, então a gente pega esse caractere e put na tela e coloca na tela, ok? Mas caso contrário, né? Caso ele seja EOF, esse while se encerra e aí a gente mostra aqui qual é o valor de EOF aqui. Então ele pode variar de sistema para sistema e aí a gente mostra aqui o que retorna o método EOF, né? Que a gente vai observar aqui que se chegar nesse ponto ele vai retornar 1, indicando que já alcançou o fim da leitura porque encontrou a constante EOF. Então vou executar novamente aqui para vocês verem. Eu já tinha executado ali. Aqui eu vou escrever qualquer coisa, vou pressionar Enter. Tudo que eu escrevi aqui ele está respondendo na tela, né? Veja que é até interessante o funcionamento aqui. Deixa eu mostrar aqui o funcionamento. Né? Então, como eu não pressionei antes, ou melhor, o Enter, isso tudo aqui vai ficando num buffer. Né? Então, só depois que eu pressiono o Enter é que esse buffer ele vai sendo consumido aqui por esse while e vai sendo colocado na tela. Né? Então, veja que até o Enter ele também put na tela, ou seja, ele colocou na tela. Como é que eu faço para sair desse loop? Aqui no Linux, quando eu digo no Linux, vejam que aqui é um sistema Linux, tá? Aqui no Replite. Então, a gente dá um Ctrl D. Quando a gente dá um Ctrl D, a gente provoca a inserção de um fim de arquivo ali na entrada, certo? E então o CH passa a armazenar fim de arquivo e a ideia é demonstrar para vocês aqui, qual o valor de fim de arquivo aqui nesse sistema, nessa implementação, e mostrando para vocês que o método EOF passa a ser 1, ou seja, passa a ser verdade, passa a ser true aqui. Tá? Então veja que aqui eu acabei trazendo mais de uma ideia para vocês. Né? Basicamente, a ideia era mostrar aqui o get, certo? Para vocês, que faz o par lá com o put. Então, o get permite ler um caractere. Mas como a gente está lendo um caractere em algumas situações, principalmente se a gente tiver num arquivo, né, mas não necessariamente, a gente pode tentar ler algo, mas esse algo já não está mais disponível porque alcançamos o fim de arquivo. Então, a gente pode fazer essa verificação comparando aqui com a constante EOF, que é uma constante de IOStream, né? Ou também avaliar o retorno do método EOF aqui do tipo eStream, né? E a gente faz isso por meio do objeto CIN, ok? Bom, então vamos lá, continuando, nós temos o método getLine, né? Se você já tentou ler uma string com várias palavras utilizando o operador de inserção de fluxo, né?
ou melhor, aí seria o operador de extração de fluxo. Então, se você já tentou fazer isso, com certeza você teve problemas, porque o operador de extração de fluxo, ele só permite ler uma palavra, ou seja, o primeiro espaço, tabulação, enter, ele já identifica ali como o término de uma leitura para iniciar uma próxima. Tá? Então, em função disso, existe um método aqui, que é o método getLine, e é um método bem interessante porque ele nos permite ler uma linha inteira, né? Permite ler uma linha inteira até que o usuário digite um Enter. Então, tudo que estiver a partir do primeiro caractere e o Enter lido, vem ser armazenado aqui na string estilo C que a gente passar. Tá? Então, em algumas situações isso aqui é muito interessante. Então, vamos lá. Como é que a gente pode utilizar o getLine? Primeiramente, você vai precisar de um caractere, de um string cStyle, né? Como a gente já tem comentado. Basicamente, é um array de char. E aí, né? Aqui você vai... Eu faço alguns comentários, né? Ler string com sim permite ler apenas uma palavra. E o método getLine permite ler uma string até que você digite o /n, certo? Então, para demonstrar isso, está aqui, ó, uma grande frase, onde eu pressiono Enter, eu consigo armazenar essa grande frase aqui dentro do str, dentro da minha variável str. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Objeto sim, a gente invoca o método getLine, aqui você passa o array, né, char, e aqui você tem que passar o tamanho desse array. Então o próprio getLine ele já faz o tratamento, considerando aí o tamanho do seu array, com o tamanho da frase que pode ler, considerando aí o /0, né, que para a gente não precisar se preocupar. Ok? Então ele já salva aqui uma string em str do estilo C. Então depois a gente imprime essa frase aqui. Então o método getLine permite com que você leia uma frase, né? Ou seja, um conjunto de palavras separadas por espaço. E ele é bastante útil porque o operador de extração de fluxo ele só lê apenas uma palavra. Ok? Então a gente acabou que usando aqui ou acolá, né, ao longo da disciplina, mas agora a gente está apresentando de uma maneira mais formal. Bom, então eu tinha deixado de lado lá atrás o método write, né? E agora que a gente vai falar sobre, está falando sobre a entrada, né? Fica faltando falar sobre o método read. Então decidi falar sobre os dois juntos, tá? Como ES não formatada, ou seja, ES que não considera o tipo, né? Ou ES de baixo nível. Então já está aqui o exemplo, tá? E o que é interessante vocês notarem que a S de baixo nível, ela trabalha a nível de bytes, então a preocupação é ler bytes em um buffer ou escrever bytes, tá? E por causa disso, né, a linguagem C++ não tem um tipo necessariamente chamado de bytes. O único tipo que representa o byte é o tipo char. Então, para operar em baixo nível, você vai sempre, pelo menos utilizando as instâncias padrão, né? Como a gente tem utilizado aqui, você vai utilizar o tipo char. E para que você possa trabalhar aqui nesse nível, nesse baixo nível, você precisa de uma sequência de bytes, que se traduz aqui para nós como uma cadeia de caracteres. Tá? Então, veja que eu chamei aqui uma cadeia de caracteres de buffer, certo? E defini aqui um tamanho de 100, né? Para ficar um buffer grande aqui, ok? Então, basicamente aqui eu peço para entrar com a frase. Então, estou entrando aqui, considerando em baixo nível. Então, basicamente, os 20 primeiros bytes lidos, eles vão ser armazenados aqui nesse buffer, ok? Vão ser armazenados aqui nesse buffer. Veja que se eu digitar caracteres com números, com espaço, não vai importar, porque a gente não está preocupado com o tipo. Aqui eu estou dizendo quantos bytes eu vou ler da entrada, certo? Para esse exemplo aqui pode ser que não tenha muita utilidade, porque o objetivo é demonstrar os recursos aqui
Mas, isso, como eu disse, isso aqui vai ser mais útil quando estivermos trabalhando com arquivos. Então, vou imprimir aqui um pula-linha na tela e aí vamos apresentar a frase que foi digitada e está armazenada aqui em buffer. E para fazer isso, a gente utiliza aqui o método write de cout, veja que o método read é de cin. E aí a gente passa o buffer, onde está o conteúdo, e aqui a gente poderia ter utilizado o número 20, mas eu já aproveito para apresentar um outro método, que é o método gcount do cin, né? Ele vai retornar a quantidade de bytes lidos pela última operação de entrada. Então é útil aqui para a gente evitar colocar um valor que se difere aqui da quantidade que a gente tinha lido, né? Para não haver inconsistências. Ok? Então, o método gcount vai retornar a quantidade de bytes lidos na última operação de entrada. Como a gente leu 20, aqui vai ser 20. Então, os 20 que nós lemos aqui vão ser apresentados pelo método write aqui na tela. Então, vou dar o play. Um exemplo. Vou digitar aqui 1, né? Ele vai esperar eu completar aqui os 20 bytes. Só depois que eu chego aos 20 bytes é que ele retorna aqui dessa leitura, tá? Então veja que eu botei um exemplo 1, depois dei um enter e aí escrevi mais alguma coisa, né? Depois que eu escrevi, alcancei aí coincidentemente os 20 bytes. Então, mas se eu tivesse escrito uma frase bem longa, deixa eu botar aqui para vocês, ó, uma frase bem longa acima de 20 bytes. Então, ele só vai pegar os primeiros 20 bytes. Não? Veja que, por mais que o que a gente escreveu seja legível para nós, o nosso programa aqui não está considerando isso, porque a gente está utilizando métodos de baixo nível para realizar a leitura. Então, o que importa aqui, de fato, são os bytes, e não necessariamente o que a gente está escrevendo. Tá? Então, como eu já mencionei, aqui nós temos o tipo char como o tipo que representa os bytes, né? Porque se a gente utilizasse o int ele já tem aí 4 bytes, então não daria para fazer essa representação a nível de bytes. Então, assim, um detalhe que eu não vou trabalhar agora, mas que ele vai ressurgir, ou melhor, vai surgir lá na frente quando estivermos trabalhando com arquivos. Veja que aqui nós definimos o buffer como um array de char. Por quê? Porque como a gente está num baixo nível, a gente está trabalhando a nível de bytes. E char é o tipo de C++ que representa o byte. Então não poderia ser outro tipo. Tá? Então por essa razão, o read ele espera no seu primeiro parâmetro, né? Ele espera um argumento do tipo ponteiro char, certo? Ponteiro char. Da mesma forma, o write ele espera um ponteiro char. Mas veja que eu já facilitei aqui. Eu criei um ponteiro char. Mas se eu tivesse, por exemplo, um objeto e quisesse escrever a baixo nível esse meu objeto, ou uma estrutura, né? Um struct, ou qualquer outro tipo de dado, um double. Se eu quisesse escrever um simples double, como é que eu poderia fazer, já que ele não é uma sequência de bytes? Então, a gente pode simplesmente, a gente vai mostrar isso lá na frente, pegar o endereço desse double, né, passar o tamanho em bytes desse double e colocar aqui no read e colocar aqui no write. Tá? O detalhe é que o método read e o método write eles esperam um ponteiro char. Então, se eu passar um ponteiro de qualquer outro tipo, o compilador não vai funcionar. Então, já estou provocando aí essa questão e a solução vai ser fazer um casting em ponteiros. Tá? Já estou dizendo isso caso vocês queiram fazer outras experimentações com esse exemplo e se depararem com problemas. Então, read e write esperam um ponteiro char. Então, se você quiser botar qualquer outro tipo de dado, mesmo passando a quantidade correta de bytes, não vai funcionar, porque o tipo dos ponteiros serão diferentes. Então, você vai ter que fazer um casting. Isso a gente vai mostrar lá na frente, ok?